E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É Romeu Berge com mais um vídeo aqui sobre maçonaria no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é assinante do nosso canal, clica aqui do lado aqui, eu acho que do lado certo aqui. E você, sendo assinante do canal, você vai estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, caso o assunto assuntos, né, relacionados à maçonaria possam lhe interessar. Caso não, beleza, continue, apenas assista o vídeo aí. E vamos lá. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a questão de símbolos da maçonaria. Né? A maçonaria ela é conhecida aí por ter vários símbolos, principalmente espalhados aí em pontos turísticos, locais públicos, cidades, né, importantes a nível mundial. Então, assim, a gente vê muito, até em filme, né, e até em teorias da conspiração, né, sobre símbolos maçônicos, simbologia. E eu particularmente até gosto muito assim de estudar, né, sobre isso aí, gosto de assistir e ler, né, coisas relacionadas a símbolos da maçonaria, né, porque é um assunto assim que a vida inteira eu gostei mesmo antes de eu entrar na maçonaria aí, já quase há uma década aí, mas bem antes eu já gostava de estudar, né, maçonaria, gostava de tudo sobre maçonaria, né, eu até assinava, né, com 3 pontinhos, né, você já deve ter visto aí, né? Já deve ter visto que maçom assina com 3 pontinhos. Não sei o que vocês acham. Já é verdade ou mito? Até no decorrer aí da nossa apresentação de hoje, eu vou estar falando aí sobre os 3 pontinhos da assinatura do maçom, né? Que pode ser considerado aí como um dos símbolos, né? E se realmente é verdade é que todo maçom assina com 3 pontinhos ou, né? Se todo mundo que assina com 3 pontinhos é maçom, né? Então eu já até falei que eu assinava antes mesmo de eu ser maçom, eu já assinava os 3 pontinhos lá, né? Eu vi lá, gostei, me interessei. Na época eu tinha interesse pela maçonaria, né? Mas assim, né? Nem todos que assinam lá com os 3 pontinhos são maçom, né? É bom deixar claro isso aí. Às vezes é só um que a gente chama de goteira, né? Mais à frente a gente vai estar falando um pouquinho. Bom, falando um pouco sobre a questão dos símbolos maçônicos, eu trouxe só alguns símbolos, né? Não tem como colocar tudo, porque se for para falar em todos os símbolos maçônicos, eu não sei se a gente fizer um vídeo aí de 12 horas direto, né, um dia inteiro, eu não sei se eu falaria tudo, né, porque existe muita simbologia, né, que a maçonaria ela utiliza. Na verdade, essa simbologia que os maçons usam, no caso a maçonaria, ela pega de vários momentos como eu posso dizer assim, de vários momentos da humanidade, né, de culturas diferentes, religiões, tudinho, e pega todos esses símbolos, né, essa simbologia e traz ela como aprendizado para os maçons, né, para aquele que é iniciado na maçonaria, né. E aí tem um vídeo não, tem aqui do lado aqui, acho que tá, um símbolo que é o mais conhecido, né, que a gente vê muito, geralmente o pessoal cola adesivo no carro e algumas coisas assim, alguns objetos pessoais, né, que tem todo esse símbolo, né, geralmente o mais comum é esse aí, que é o esquadro, o compasso com a letra G no meio, que eu vou estar explicando um pouco mais sobre o que se trata, né, tudinho, né, e por que ela é muito utilizada aí pela maçonaria, talvez pelo menos aqui no Brasil, né, ela é uma das simbologias mais utilizadas, a qual praticamente até um profano, né, uma pessoa leiga, né, ela sabe mais ou menos que aquilo significa, né, que representa a maçonaria. E então vamos aqui falar um pouquinho sobre a questão dos símbolos, né? E acho que assim uma das primeiras coisas que você remete ao maçom, à maçonaria, é a questão do pedreiro, né? Desbastar a pedra bruta, né? Até é o nome aí do nosso canal, né? Que é um dos princípios da maçonaria, né? Mostrando que o pedreiro, o maço e o cinzel, e o avental e a pedra bruta no seu desbastar. Né? Então aí, por exemplo, eu coloquei um símbolozinho aí do lado, né? Você tem esse desenho, né? A qual representa um aprendiz maçom, né? Quando ele começa os trabalhos dele em loja maçônica, né? Esse aprendiz maçom, ele aprende os primeiros passos para desbastar a pedra bruta. A pedra bruta, né, na verdade, ela simboliza a gente, né, nós mesmos, né, como um ser humano, a qual a gente vai desbastar, ou seja, melhorar aquela pedra bruta, né? É como você encontrar uma pedra valiosa, né? A maioria das pedras valiosas que existe aí na natureza, preciosas, né? Ela geralmente quando ela está lá bruta, lá na mina,
geralmente ela não é aquela pedra bonita, né? Ela tem um potencial dentro dela, mas na verdade ela é retirada lá da mina da forma bruta e aí vai lá para a pessoa lá que faz toda a parte de lapidar dela, de tornar ela mais valiosa ainda, né? Então o maçom, né, a gente se considera como, independente de quem já passou do grau de aprendiz, a gente se considera como aprendizes eternos, né, porque a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está desbastando a nossa própria pedra bruta, né. Coloquei o desenhozinho do lado também de um pedreiro, uma foto um pouco mais, antiga também, né, mas assim, falando um pouco, mostrando um pouco sobre o desbastar da pedra, que também simboliza o início da maçonaria moderna, né, que maçom, na verdade, significa pedreiro, né? Então, foram os primeiros pedreiros que começaram a construir as primeiras igrejas, os primeiros templos espalhados pelo mundo, né? Por isso que a gente vê muito a questão da simbologia que também tem dentro dessas igrejas mais antigas, medievais, igrejas mais assim recentes, as próprias igrejas cristãs já, né? Tem muito simbologia, sim, tem muita simbologia, né? Relacionada à maçonaria, porque na verdade foram os primeiros construtores, né? Então, assim, por isso que no caso, essa ferramenta ela representa muito a questão do pedreiro, né? Que é o maço e o cinzel, né? Que depois um pouco mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre eles, né? E tem a questão do avental, né? Que o pedreiro ele utilizava um avental para ele se proteger, para não sujar tudinho. Hoje, né, por exemplo, a maçonaria até utiliza, né, por exemplo, aqui eu tenho um avental de mestre maçom, né, que é o avental que eu uso em loja, né, no caso, e cada grau da maçonaria você usa um avental diferente, né, e esse avental, na verdade, ele não muita gente até fala assim, ele é como se fosse uma hierarquia. Em partes pode até ser comparado, mas ele não é bem uma hierarquia, na verdade é o nível de conhecimento, é o grau que você foi avançando e ele não serve para você como uma hierarquia por exemplo, o mestre maçom como superior a um companheiro que é superior ao aprendiz, não. Na verdade, ele serve mais para te cobrar a si mesmo, que quando você está vestido esse avental, ele serve para te lembrar da tua responsabilidade naquele grau a qual você já está. Você vai ter que sempre se lembrar de todos os seus conhecimentos que você já vivenciou lá no passado, desde que você foi iniciado numa loja maçônica, e aí você tem seus conhecimentos que você vai estar recebendo, as suas lições que você vai estar aprendendo em loja, e você vai galgando aos poucos até você chegar em um determinado ponto a qual você já está apto a ser elevado, né, a nível superior, e tu vai indo grau por grau na maçonaria, né? E quantos graus existe na maçonaria? Depende, mas depende de quê, Romeu? Depende muito de qual a ritualística que você adota, né? Qual que é a maçonaria que você vai, né? O rito que você participa, porque a maçonaria, né, no Brasil, e isso aí muda um pouco de alguns países, né? Mas no nosso caso aqui no Brasil, a gente, né, no caso eu faço parte de uma loja que pertence ao Grande Oriente do Brasil, né, que é o GOB, né? Então a gente tem alguns ritos que o GOB reconhece, né, e no meu caso, desde que eu iniciei na maçonaria, eu já participei de outros ritos como visitante, mas assim, até então, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sempre participei do rito escocês antigo e aceito, a qual nesse rito a gente temos 33 graus. Mas então, assim, quando alguém diz, a maçonaria são 33 graus, não é uma verdade absoluta, né? Esses graus eles mudam conforme o rito, né? E existe mais de um rito. Então, no rito escocês antigo e aceito, sim, são 33 graus, que é o rito a qual eu participo na maçonaria. Mas existem vários ritos. Então, dizer que são 33 graus na maçonaria não é uma verdade absoluta. 33 graus apenas no rito escocês antigo e aceito, né? Então, outros ritos já têm uma forma de aprendizagem diferente, graus diferentes, né? A essência em geral ela é a mesma, mas assim, o processo de ensino, talvez, né, a questão dos graus, ela acaba modificando tudinho. Mais para frente eu ver se eu faço de repente um vídeo falando um pouco mais sobre isso aí, adentrando mais nesse assunto, né, porque senão a gente acaba se estendendo por um bom tempo, mas aí tá aí, né? Acho que assim, hoje quando você vê a maçonaria, questão de símbolos maçons, né, esse símbolo que está aí ao lado, né, do aprendiz maçom, ele é um dos mais conhecidos também da maçonaria, né? Ele representa aí o aprendiz, que é a etapa que todo o maçom passa em algum momento da sua vida, né? Então tá aí
né, falando um pouco mais a imagem ao lado, né, sobre o aprendiz. Aí tem aí, olha que imagem muito interessante eu coloquei aí. Esse símbolo, né, no caso essa estátua, ela tem em várias cidades espalhadas aí pelo mundo, né, e ela representa aquilo que eu acabei de falar, né, o maçom ele utilizando o maço e o cinzel, né, no caso que é o martelo, né, junto com aquela ferramenta que é um ferro, né, no caso o maço e o cinzel, e ele representa o que? Você está desbastando a sua própria pedra bruta, você está buscando evolução, né? Porque a gente, voltando àquela analogia lá que eu falei da pedra preciosa, quando ela é descoberta na natureza, né? Lá, quando ela sai da mina, ela sai feia, cheia de imperfeições, mas ela tem um potencial para se tornar algo mais precioso, né? Ela já é preciosa, mas ela pode se tornar mais precioso. Como? Você desbastando ela, você lapidando ela, tornando ela mais bonita, né? E isso exige o quê? Uma técnica, né? Então é o que tem aí essa imagem ao lado de uma estátua, né? São várias cidades aí, Brasil e mundo, você acaba encontrando isso aí que representa essa questão do desbastar da pedra bruta. O homem, né, o ser humano, ele está em constante evolução, em constante aperfeiçoamento, né? Talvez esse seja, acho que um dos maiores objetivos da maçonaria, que é buscar sempre o aperfeiçoamento do ser humano, a evolução do ser humano, né? A maçonaria ela busca sempre uma sociedade progressista, sempre está evoluindo, buscando a ciência, buscando a luz na própria religião, né? Buscando sabedoria divina através de Deus, né? A maçonaria, eu já digo aqui mais uma vez, que eu já falei em outros vídeos, ela não é religião, mas ela tem sim, né, o seu fundamento, no caso, ela para você se tornar um maçom, você tem que crer em Deus, é obrigatório. Não existe maçom ateu, né? Se a pessoa for ateu e quiser entrar na maçonaria, ela não vai. Primeiro que ela nem vai ser convidada, né? E se acontecer, vendo que a pessoa é ateu, né? No caso, na hora de fazer uma busca um pouco mais aprofundada da pessoa, sobre a vida da pessoa, se vê que ela é ateu, ela não entra na maçonaria. E se por algum momento o maçom ele já é maçom, né? Ele está lá na maçonaria e ele deixar de crer em Deus, e na verdade, se ele deixar de acreditar em Deus, ele automaticamente ele já deixou de crer na maçonaria, né? Então essa é bem da verdade, ele já não vai nem se sentir como um maçom, não vai se sentir bem naquele local, porque a busca de Deus é constante lá, né? Então, assim, eu coloquei aí um símbolo que vocês vão encontrar em uma cidade, talvez não é tão comum, mas se vocês verem sair uma pessoa utilizando maço cinzel, desbastando a própria pedra bruta, você pode ter certeza aí, provavelmente aí foi obra aí de algum maçom, alguém idealizado através da maçonaria, representa isso para a sociedade. Bom, tem um outro símbolo maçom, que é um símbolo que não pode faltar em nenhuma loja maçônica, é o livro da lei, né, ou livro sagrado. O que seria esse livro da lei, o livro sagrado? É o manualzinho de vocês, né? Por exemplo, eu tenho aqui os manuais, né? Que a gente utiliza manuais, né? Tem no caso aqui são os 3 graus, né? De loja, e tem os outros também. Mas não é, esse livro da lei, ele não é a ritualística maçônica, ele não é aquele livrinho lá que quando você inicia na maçonaria você vai seguir ele, estudar ele. Não, na verdade o livro da lei, ele representa a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, é o livro que representa Deus. E isso para nós, por exemplo, eu como cristão, que representa a Bíblia Sagrada, né? Mas pode acontecer de repente em uma loja maçônica ela ter uma pessoa de uma outra religião, né? Então esse livro da lei para essa outra pessoa de outra religião pode ser algum outro livro, né? Então assim, no Brasil, o que praticamente é comum não, praticamente todas as lojas você encontra a Bíblia Sagrada lá no altar da maçonaria, que ela simboliza, né, a existência de um Deus, de um grande arquiteto do universo. A gente vê, muitas pessoas falam, o Deus da maçonaria é o Gadu, né, grande arquiteto do universo. Na verdade, não é bem um Deus da maçonaria, né? Na verdade, o grande arquiteto do universo é uma definição do que seria Deus por meio da filosofia maçônica, que vai de encontro totalmente da maioria das religiões, né, a nível mundial, né, digamos assim,
começar pelo cristianismo, né? Onde que você tem o quê? Um Deus criador, Deus criador de todas as coisas, né? Aquele Deus que é desde o princípio ao fim, né? Então é um grande o que? Arquiteto do universo. E lembra muito esse símbolo que está em cima aí, né? Do esquadro, compasso, né? Que é a questão dos pedreiros, arquitetos, né? E Deus, ele representa para a maçonaria o grande arquiteto, o criador de todas as coisas, né? Então, eu volto a dizer, a pessoa que ela não crê em Deus, ela sequer é convidada a entrar na maçonaria, e se por algum momento, que é muito improvável, né, mas alguma ação, ele deixar de crer em Deus, automaticamente ele já não crê mais na maçonaria, então ele já, na verdade, ele nem vai mais participar, né? Então, o livro da lei ou o livro sagrado é um símbolo que você vai encontrar em toda e qualquer loja maçônica do mundo, né? Não importa se seja um país cristão como o nosso, né, de maioria cristã, né, e aí, igual eu te falei, se tiver em alguma loja maçônica algum irmão maçom que, por questões dele, pessoal dele, ele filosófica, religiosa, ele não crê na cristianismo, Bíblia, né, e vai ter lá o livro da lei dele, né, porque é a forma que ele crê em Deus, né, e a maçonaria ela é muito mais disso, né. Eu digo que antes de eu entrar na maçonaria eu tinha certos preconceitos, né, por exemplo, eu creio, né, no Deus da Bíblia, tudinho, mas assim, quando a gente fala, mas o cara ele crê em outra coisa, o cara tá errado, o cara vai, sei lá, vai pro inferno, vai não sei o quê, é a forma dele crer, você tem que respeitar. Então quando eu me tornei maçom, eu aprendi a respeitar mais. E não é só a Bíblia não, eu vou dizer mais. Eu cresci sempre em meio evangélico, cidade luterana, tudinho. E a própria questão do católico, né? Então eu, por exemplo, eu confesso que eu tinha muitos preconceitos em relação ao católico, por exemplo, devoto a santos, né? O evangélico, né, o luterano, ele não crê, né, na questão do santo da forma que o católico em geral, né, o católico praticante crê, né, de ir lá fazer o seu devocional, né, para o santo, tudinho. E eu tinha muito preconceito em relação a isso, e assim, até hoje assim, eu não acredito daquela forma, mas eu aprendi dentro da maçonaria a respeitar outras religiões, né, a ter mais tolerância a outras religiões, que é o que a maçonaria prega, a questão da tolerância, a questão de você ser um pensador livre e tudinho. Então, assim, aí tem a questão do livro da lei, né? Então hoje, por exemplo, se eu tiver eu não tenho, né, mas de repente eu faço amizade com uma pessoa que é muçulmano, por exemplo, né? Ele não crê na Bíblia, ele crê lá, o Alcorão, acho que desculpe se eu errei aí, porque eu não sou, né, eu não tenho amigo, acho que é o Alcorão, né, que é a Bíblia, que no caso seria o livro sagrado dos muçulmanos. Então digamos que na minha loja maçônica a gente receba um irmão que seja muçulmano. Então, ao lado do nosso livro da lei, que é a Bíblia Sagrada, a gente teria que colocar o livro da lei dele, da religião dele, que no caso, se ele for muçulmano, se eu não me engano, é o Alcorão, né? Então, mas então você deixou de ser cristão? Não vou deixar de ser cristão, não vou deixar. É apenas no momento que a gente faz a abertura da loja, o fechamento da loja, que a gente faz a devoção a Deus, pedindo sabedoria, tudinho, ao grande arquiteto do universo. E aí, lembro mais uma vez, por que grande arquiteto do universo? O Deus, o Criador, né, de todas as coisas. Essa definição de grande arquiteto do universo, ela se encaixa tanto para quem é cristão, né, da Bíblia, quanto para quem de repente seja um muçulmano, e assim várias outras religiões, né? Então, com esse conceito, né? Então, assim, o livro da lei, ele está presente em todas as lojas maçônicas, e ele tem uma simbologia maçônica muito forte, né? Na verdade, sem ele não existe a maçonaria. Bom, aí está acima um outro símbolo, né, que está até em cima aqui, que é o esquadro, o compasso e a letra G, né, falando um pouquinho sobre o que significa. No caso aqui tem o esquadro, né, ao lado. Ele é um instrumento de desenho utilizado em obras civis, e que também pode ser utilizado para fazer linhas retas verticais com precisão de 90 graus. Né. Essa ferramenta aí ela é utilizada em construção, né, eu peguei da internet aí, só para vocês verem que não é algo fora do normal, né. Então o resultado da união da linha vertical com a horizontal, né, simbolicamente demonstra a retidão e também a ação do homem sobre a matéria e da ação do homem sobre si. Significa que a conduta deve ser guiada em linha reta. Emite a ideia inflexível da imparcialidade e da precisão de caráter. Simboliza a moralidade, a retidão
e as coisas concretas. Então, né, tem esse símbolo aí que o esquadro, o compasso e a letra G, né, que é muito utilizado. Então, o esquadro aí, ele tem essa simbologia dentro da maçonaria, né? Claro que é uma simbologia muito mais ampla, ela tem muito mais coisas. Se fosse para mim fazer uma aula falando somente sobre esquadro, pessoal, acho que eu ficaria 3 horas falando somente sobre o esquadro dentro da maçonaria, né? A gente tem um grau dentro da maçonaria a qual a gente aprende praticamente com uma forma mais aprofundada sobre o esquadro, né? Mas assim, não cabe aqui eu colocar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, pessoal? Então, mas então tem o esquadro, né, a simbologia dele dentro da maçonaria, né, que é a simbologia de você ser um homem reto, um homem justo, um homem íntegro perante a sociedade, de você sempre estar andando na linha, no sentido de você estar evitando, né, de fazer coisas erradas, né, entrar em coisas ilícitas. Você deve ser visto como uma pessoa, um homem de retidão, um homem reto, um varão justo, né, a pessoa que sempre está buscando a justiça. Então é essa, mas então quer dizer que nenhuma ação comete coisa ruim, mas é que lá, porque tem tal uma ação lá que ele fez tal coisa que é errado. Tudo bem, o ser humano erra. A maçonaria, ela busca fazer o quê? Que eu sempre estou colocando nos vídeos, desbastar a pedra bruta. Não quer dizer que o cara entrou na maçonaria, que ele já se tornou um cara de retidão, que ele iniciou, tipo assim, fez lá muita gente fala, né, entrar na maçonaria você faz o pacto. Não, ele entrou na maçonaria, fez um pacto e a vida dele simplesmente mudou como a mágica. Não existe isso aí, né? Tanto que tá aí o símbolo, tanto que a gente utiliza essa simbologia justamente para nos lembrar, né, do que é, né, aquela simbologia, esquadro, compasso, tudinho, né, o que é o esquadro. Então é a forma de a gente estar se cobrando por meio da simbologia. Vamos tentar andar em retidão, vamos tentar andar em linha reta. Então seria mais ou menos aí, mais ou menos não, seria em resumo, né, um pouco sobre o que é o esquadro. E aí tem um compasso, olha só o que é o compasso, não tem nada de demais, né, que as pessoas, nossa, o esquadro, o compasso da maçonaria, não. A gente usou isso na escola. Eu não sei se hoje em dia usa, deve usar, né? Mas eu usei isso na escola quando era criança, tal, para fazer como é que fala, o círculo, né, perfeito, né? Então tá aqui ao lado aqui. Vamos ver, não sei se eu coloco do lado certo, porque na hora de montar depois, né? Então tem aqui o compasso. Ele é o que? Ele é um instrumento de desenho que faz arcos de circunferências e também serve para tomar e transferir medidas. É o símbolo do espírito, do pensamento nas diversas formas de raciocínio. E também do relativo, né, do círculo. Depende do ponto inicial, que é o absoluto. Lá que você bota o pontinho, né, e aí você gira ele. Né? E os círculos traçados com o compasso representam as lojas, né? Então você tem aquele círculo redondo, representa o que é uma loja maçônica. Né? O símbolo mais básico alcançado pelo compasso é o símbolo com um ponto ao centro, que simboliza o sol, que é a luz, a divindade, né? E muita gente fala assim, a maçonaria adora o sol e a lua, tal, porque tem lá, né, lá tem nada disso, tudo é simbolismo, pessoal, é simbolismo. A maçonaria ela usa através de séculos, né? Praticamente ela usa simbologia de várias culturas, tudinho, para trazer isso como uma forma de facilitar o teu aprendizado, né? Então usa o que? Elementos do dia a dia, o sol, a lua, o esquadro, o compasso, a letra G, que eu vou estar falando um pouco mais à frente. É isso, pessoal, não tem nada de outro mundo que o pessoal comenta por aí. Então esse aí é o compasso, né? E aí você tem aqui, ao lado aqui, que é a letra G, né? Ao centro do espaço compasso. A letra G, ela é bem complexa, existem vários autores que falam em situações diferentes, né? Então alguns autores, né, apontam vários significados, muitos dos quais até um pouco absurdos, né? Tipo assim, G, né, que é Gold, Gadu, grande geometria, Shmel, Gana, geração, Gênese, Gnose, e aí sim tem várias simbologias, né? Há ainda aqueles autores que sem conseguirem se aprofundar muito na pesquisa sobre o tema, preferem afirmar
que o verdadeiro significado da letra G é o grande mistério maçônico, talvez nunca revelado, né? Então, assim, a letra G ela tem vários simbolismos, né? Muda muito de autor para autor, né? E você vai pesquisar na internet, você vai ver muitas coisas, mas assim, em geral, que é o que eu vejo mais aceito pelos maçons, tudinho, é que ela representa Deus mesmo, o início de tudo, o grande arquiteto do universo, né? E aí entra essa parte da gnose, geometria, né? Que tem a parte de geometria sagrada, né? Porque assim existe toda aquele conceito de tudo por trás de tudo existe uma matemática, tudinho é ciência por trás de tudo, né? Então ela pode representar também a ciência. E então o G ele não é muito definido assim, né? Gold, né? Para muita gente falar, representa Gold, que é o grande arquiteto, que é Deus, né? No caso Gold, né? Que é Deus, né? Por quê? Porque ela surgiu lá, a maçonaria moderna, né? Surgiu por meio da grande loja maçônica em Londres, lá na Inglaterra. Então ela pode representar também, né, para alguns, o G, que é Deus, né? Então, assim, o G ele é uma coisa muito ampla. Vários autores citam abordagens diferentes e aí cabe ao maçom, né, o eterno aprendiz, buscar para si esse conhecimento e o que esse conhecimento pode te trazer como edificação, como sabedoria, como você pode utilizar, que seja Gold, que seja Gadu, que seja Gnose, que seja geometria, geômetra, né? O que isso pode trazer como conhecimento? Então faz o maçom que ele pensar, né? Ele refletir nas suas ações diárias, né? Então assim pode ter várias e aí automaticamente como você tem a questão da letra G, tudinho, você G, né, o esquadro, o compasso, você tem a questão dos 3 pontinhos maçônicos, né, que é outra simbologia muito utilizada aí, que lembra muito a maçonaria, são os 3 pontos, né? Então, desde a antiguidade, os 3 pontos são usados de forma cabal e mágica, sendo na maçonaria sua referência principal é o triângulo equilátero, né, emblema da existência da divindade. O uso dos 3 pontos na maçonaria é comum nas abreviaturas de sua escrita, além de frequente estar presente na assinatura do maçom, e assim o desejar, né? Então não é obrigado, né, o maçom a utilizar os 3 pontinhos. Nem todo mundo que é maçom assina com 3 pontinhos e nem todo mundo que assina com 3 pontinhos é maçom, né? Muitos são goteiras, que a gente fala, são pessoas que se passam por maçom, mas não são da maçonaria, né? Seus 3 ângulos representam para os antigos a sabedoria, a força e a beleza, que são tributos de Deus, e representam também o sal, o enxofre e o mercúrio, que segundo os hermetistas, né, já o pessoal da parte hermétrica, os principais são os princípios da obra de Deus, né? Então você vê que ela, igual eu falo, a maçonaria ela busca simbologia lá dos povos antigos, de civilizações antigas, religiões antigas, e traz isso de uma maneira aonde que o maçom, hoje o maçom moderno, ele possa sentar, estudar, aperfeiçoar esse conhecimento e ver como ele pode praticar, né, como ele pode colocar aquilo na prática do seu dia a dia para você se tornar uma pessoa melhor, né? Pode ainda representar os reinos, né, a natureza, no caso pela natureza, né, que é o animal, vegetal e mineral, e as 3 fases da revolução perpétua, né, que é o nascimento, vida e morte, e assim você vê muitas coisas relacionadas a 3 símbolos da maçonaria. Se você pesquisar quais são os 3 símbolos da maçonaria, você vai encontrar muita coisa, né, pela internet, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né, tanto em contextos religiosos de várias religiões, né, você encontra né, as 3 representações, trindade, alguma coisa do tipo. Você vai encontrar revoluções, né, que utilizaram de repente 3 palavras para simbolizar aquela revolução. E assim tem muita coisa relacionada aí a 3 pontinhos, né? E aí tem a parte da assinatura, né, que eu falei, mas então quer dizer que todo maçom ele assina com 3 pontinhos. Se você vê 3 pontinhos lá, quer dizer que a pessoa é da maçonaria? Não tem nada
que afirme que a pessoa é da maçonaria só pelo fato dela estar escrevendo com 3 pontinhos, né, pessoal? Os 3 pontinhos, como eu disse anteriormente, ele na verdade, não é nem opcional. Na verdade, os maçons, por livre e espontânea vontade, passam a utilizar os 3 pontinhos para representar, né, algo que eles aprenderam na maçonaria, né, o que eles levaram para a vida deles. Então eles querem transmitir isso. E sim, vários maçons eles usam os 3 pontinhos para ser identificado, mas você vai encontrar aí centenas de maçom, milhares, né, de maçom que não usam os 3 pontinhos por algum motivo, ou porque não tem interesse em utilizar, ou porque prefere a discrição, né, justamente porque geralmente quem coloca 3 pontinhos, muita gente acha que já é maçom, então ele prefere mais a discrição dele. E existe também aquelas pessoas como eu, antes de entrar na maçonaria, já utilizava 3 pontinhos, né, que a gente chama de goteiras, né, que são pessoas que querem se passar por maçom, mas não são maçom, né? Então a pessoa usa lá 3 pontinhos, ou às vezes um ou outro, de repente, porque achou bonito alguma assinatura e não sabe o que significa, colocou lá, né? Mas em geral, assim, quem não é maçom e usa 3 pontinhos sabe por que tem os 3 pontinhos lá, que ele está de alguma forma querendo ou se passar por maçom, ou porque de fato ele gosta da filosofia maçônica, né? Mesmo ele não sendo maçom, ele busca estudar sobre a maçonaria, né? Então ele acaba utilizando, sim, não tem problema nenhum, né? Cada um assina como quer. Então basicamente é isso, pessoal. O vídeo já está muito grande, já deu meia hora aqui, eu tinha até mais coisa para falar, mas eu vou deixar para falar em outros vídeos. Vou ver se eu faço alguns vídeos falando assim sobre cada símbolo, né? Talvez seria mais interessante. Por exemplo, os 3 pontinhos eu posso entrar mais num vídeo e assim por diante, vários símbolos maçônicos. Mas eu vou interromper esse vídeo porque ele já está bem grandinho aí, já deu meia hora de vídeo. Acabei que eu falo muito, né? Mas é isso, pessoal, a maçonaria ela tem muitos símbolos, né? Eu vou estar colocando aqui no decorrer dos próximos dias, vou colocar novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo no nosso canal do YouTube, se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram, também pode estar comentando embaixo, né? Mas e também a gente tem um grupo, né, no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, né, para quem está no YouTube. No Telegram vai estar lá, no Instagram, né, vai estar lá na bio, né, então você pode estar entrando. E basicamente é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha passado um pouquinho mais de conhecimento para você, que já é irmão de maçonaria ou que está buscando conhecimento maçônico, ou seja, por curiosidade ou porque você tem interesse em entrar na maçonaria. E nos próximos dias eu vou estar colocando aí novos vídeos sobre a fraternidade maçônica, tá bom, pessoal? Um forte abraço aí e até mais!